Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Eu quero dar início, a esse culto de adoração ao Senhor, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer, porque Ele é um Deus fiel, um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus de maravilha, um Deus de poder, que tem cuidado de cada um de nós. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, meu Senhor Jesus, eu quero consagrar a Ti, Senhor, entregar os Teus cuidados, Senhor, a congregação da Basileia, meu Senhor Deus, ó Pai, o irmão Agnel, Senhor, que eu não sei o que houve com ele, Senhor, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, na noite deste dia, meu Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar o pastor, meu Senhor Deus, o pastor Luiz, os demais pastores, auxiliadores de trabalho, meu Senhor Jesus. Não sabemos, Senhor, o que está se sucedendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque tudo está nu e latente diante dos seus olhos, que o Senhor possa guardar todos debaixo das suas potentes mãos e possa receber, Senhor Deus, a oração. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, que faz parte daquela congregação, Senhor, cada mulher de oração, Senhor Jesus, ó Pai, cada criança, cada levita, meu Senhor Jesus, todos aqueles que têm nos visitado, Senhor, que têm compartilhado a palavra, as boas novas do Teu reino, que o Senhor venha a abençoar e receber, Senhor, este culto com cheiro suave em Tuas narinas. Aleluia! Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ao único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagrando todo o nosso ser a ti, consagrando todo o nosso ser a ti. Aleluia. Vou ler uma palavra introdutória. Aleluia. Deus tem falado muito no meu coração, né? A última reunião que nós tivemos, uma palavra muito que eu amo, é João 14, né? Eu amo essa palavra. No início da minha caminhada, eu só mencionava esta palavra, né? Que da casa do meu pai há muitas moradas, né? E o Senhor foi preparar para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra mexe muito com o meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque diz aqui no 16, né? Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? E aqui no 10 diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Aleluia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo, sabe o que é tudo? Tudo em totalidade, aleluia, que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Senhor Deus, em concordância com essa palavra, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Senhor Jesus, aquela caixa de oração, Senhor, onde tem pedidos, aonde tem, Senhor Jesus, fotografias, aonde, Senhor, tem pessoas que estão enfermas, aonde tem pessoas, meu Senhor Jesus, esperando por uma cirurgia, Senhor, numa fila de hospital, estão numa emergência, meu Senhor Deus, ó Pai, precisando de uma medicação, que estão, meu Senhor Jesus, ó Pai, precisando, Senhor, de um benefício, Senhor Deus, ó Pai, uma perícia médica, o seu processo, Senhor Jesus, está parado na mesa dos homens, meu Senhor Jesus, porque a justiça do homem, Senhor, é trapo de imundice, mas Tu és o advogado dos advogados, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o juiz dos juízes, meu Senhor Jesus, julga a causa do Teu povo, meu Senhor Jesus, julga a nossa causa, meu Senhor Deus, ó Pai, aleluia. Toma, Senhor Jesus, as famílias, meu Senhor, que por algum motivo, meu Senhor Deus, andam em contenda, meu Senhor. Toma os filhos que se perderam, meu Senhor Jesus, que assim como o filho pródigo, eles venham encontrar o caminho de volta, porque o Pai nos espera de braços abertos. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos carne, nós
somos pó, nós somos cinza, mas é a tua misericórdia, Senhor, que tem nos encontrado todos os dias, meu Senhor, quando o Senhor sopra o oxigênio em nossas narinas, e eu te louvo, meu Senhor Jesus, não só pela minha vida, pela minha casa, Senhor Deus, ó Pai, mas pela nação, Senhor Jesus, ó Pai, pelo nosso Brasil, Senhor Jesus, ó Pai, por este pleito, Senhor Jesus, por essas coisas que têm acontecido, meu Senhor, porque certa vez, se o Senhor usou profetas para dizer que ia arrancar, assim como se é o mal pela raiz, meu Senhor, como se arranca uma erva daninha, meu Senhor Jesus. E ali, Senhor, em 2 Crônicas 20 diz: creio nos teus profetas e prosperareis. E eu creio, Senhor Deus, na tua mão de misericórdia, meu Senhor Jesus. Toma Adilson em tuas mãos, meu Senhor Deus, molda e transforma, meu Senhor Jesus. Trabalha na sua mente e no seu psique, concede saúde física, mental, espiritual e psicológica, meu Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todas as artimanhas de Satanás, Senhor, no meio das famílias, meu Senhor Deus, ó Pai. Toma os nossos filhos, Senhor, guarda debaixo das tuas potentes mãos, dá o livramento e dá o escape, meu Senhor, porque tu és Deus, tu és Senhor, e eu te oro e te peço no nome de Jesus, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu creio, Senhor, e eu creio que o Senhor já está fazendo, que o Senhor já está trabalhando, aquele processo que estava embaixo, o Senhor já está colocando em cima, aquela perícia médica que foi negada, o Senhor já está usando o médico para dizer sim, para dar causa de ganho, meu Senhor Jesus, assim como a perícia do meu filho, Senhor, como está o Gustavo, Senhor, tem outras pessoas passando pela mesma dificuldade, Senhor, passando pela mesma problemática, e o Senhor é o médico do médico, o Senhor é o juiz do juiz, Senhor, advogado dos advogados, Senhor Deus, e nós oramos intercedendo a Ti, no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, 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 glória a Deus. Quero compartilhar mais um trechinho da palavra do Senhor Jesus, aleluia, a respeito de Zacarias, aleluia, do profeta Zacarias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está em 1 Lucas, no capítulo, 1 Lucas, no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Aleluia! Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel, o Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim preparará ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te destas alegres boas novas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Zacarias ficou mudo e não pôde falar mais. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra mexe muito comigo, porque muito me alegro na presença do Senhor, quando eu dobro meus joelhos, quando eu me aquebranto, quando eu me derramo, quando eu estou passando por situações difíceis, quando eu estou passando por desespero, por angústia e por dor, e o Senhor me revela uma palavra, né? Porque a Bíblia está fechada. Você abre aleatoriamente, você está de joelhos dobrados, de olhos cerrados, muitas vezes chorando, se lamentando aos pés do Senhor.
e você abre a Bíblia assim, aleatoriamente, e ali Deus dá a resposta da tua oração, do que tu acabaste de orar. Aleluia! Muitas vezes já aconteceu isso comigo, e essa palavra me diz muito a respeito da minha vida, a respeito da minha caminhada, a respeito da minha fé, a respeito, né, daquilo que Deus me concedeu, né? Porque muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E eu creio que eu não fui escolhida, eu fui chamada, mas eu abracei o meu chamado porque eu já tinha 50 anos de idade. Aleluia! Já estava cansada de sofrer, já estava cansada de me lastimar, já estava cansada de dizer para Deus, porque nada dá certo para mim, porque não acontece isso, porque não acontece aquilo, porque eu não sou uma pessoa de má índole, né? Eu não roubo, eu não peco, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas eu fazia outras coisas, não fazia umas que eu achava que era pecado, mas fazia outras coisas. Eu era pecadora. Mas no dia que eu me prostrei aos pés do Senhor e clamei a Deus, né, e pedi para Ele entrar na minha vida, eu estava, né, na sinagoga de Satanás, estava servindo, porque eu já tinha um chamado. E lá eles me colocaram para quê? Para orar. Toda segunda-feira tinha oração pelos mortos. E eu fui escolhida para orar. Aleluia. E, quer dizer, que eu tinha o dom da oração e nem sabia. E meu filho sofreu um acidente. E era carnaval. E eu tinha me esquecido que eu teria que comparecer lá ao evento, e meu filho cortou a mão e perdeu muito sangue. E imediatamente veio a minha memória, aleluia, que estava sendo derramado sangue de um inocente, porque meu filho só tinha 10 anos, meu filho não tinha malícia, meu filho era inocente, meu filho, ele é autista, né? Mas os médicos diziam que ele era imperativo, né? Porque ele já tem 27 anos. E na época que ele nasceu, a medicina não estava tão avançada como hoje, né? Então, eu ali, naquele dia, eu fiz um voto com o Senhor. Eu deixei tudo para trás e comecei a cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Todos os dias eu chegava do meu trabalho e pedia a Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história. E Deus começou a usar profetas, né? Usou profetas para dizer toda a minha oração que eu falava na minha casa com Deus, que Deus tinha uma obra linda na minha vida. E eu aceitei o chamado de Deus e estou servindo ao Senhor. Há 17 anos estou na presença do Senhor, nunca me desviei. Tive problemas no meio da minha caminhada, muitos problemas. Me entristeci muito, chorei muito, aleluia. Paguei preço, paguei. Mas eu não desisti, Deus não tem culpa. Ele não é culpado do meu pecado. E tudo que eu sofria eram as consequências do meu pecado, que eu achava que não pecava, né? Que eu fazia tudo que era certo. Mas, na verdade, todos nós somos pecador, pó e cinza. O Senhor que nos chamou, que nos limpou, tirou nossos carrapichos. Ali em João 15 fala da videira verdadeira, que o Senhor, né, ele tira, ele limpa, né, ele limpa a vara, aleluia, tira os carrapichos, enxerta na videira. Quem é a vara? A vara somos nós, aleluia. A videira é Jesus e ele nos enxerta nele, mas muitas vezes nós, mesmo estando enxertado na videira, nós começamos a dar
frutos, nós começamos a florescer, né? Como Jonas, né? Quando ele foi para Nínive, que depois que foi vomitado pelo peixe, né? Que ele não queria obedecer, porque nós somos casta rebelde, mas o Senhor, mesmo assim, ele aposta em mim e em você. Ele crê no meu potencial e no seu potencial. E ali o que o Senhor fez, né? Depois que ele fez a obra, fez aquilo que o Senhor mandou, o Senhor fez crescer uma abóbora, um pé de abóbora frondoso, com folhas largas, e deu sombra, e ele se deleitou ali naquela sombra. Mas aquilo só foi por um dia, né? E ele achou que seria melhor a morte do que a abobreira, né? Morrer, né? Então, e o Senhor, é o zelo do Senhor, é o cuidado do Senhor. Se o Senhor tem misericórdia de um povo bárbaro, que eram os ninivitas, né? Porque todos aqueles que ouviam a palavra do Senhor diz, né? Que na volta de Jesus, nós não sabemos quando, todos os joelhos se dobrarão e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. E não está longe disso, não. Quantos homossexuais se convertendo? Quantos drag queens, né? Quantas pessoas retornando para os caminhos de Jesus, né? Pessoas que trabalhava, que era mãe, pai, né? Que servia na sinagoga de Satanás, estão se convertendo, estão voltando aos caminhos do Senhor, né? Porque se o Senhor tem o que eles descobrem? Que Jesus é mais poderoso do que o Deus deles. O Deus dele faz com as duas, faz com uma mão até, te atende, né? Ali te socorre no momento que você vai lá procurar, tá angustioso, e outra, te cobra para fazer, né? Você paga, até o que você não tem, você paga. Mas quando ele te dá, mas quando ele tira com as duas mãos. Aleluia. Mas quando o Senhor te dá de graça. O que o Senhor quer? O Senhor quer que nós obedecemos, né? Porque o alfabeto do crente é obedecer, né? Eu estou aqui num propósito de oração, Daniel 9. Aleluia. A qual Daniel, ele orou, né? 21 dias. Ele orou não só por ele orou pelo pecado do povo, pelo pecado de Israel. E ele diz aqui na oração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele vivia no tempo dos persas ali, né? O rei Assuero, dos medos, mas Daniel não se corrompeu. Daniel foi o mesmo desde a sua juventude, quando ele foi cativo para Babilônia. Daniel esteve ali, pediu para não comer dos manjares do rei, né? E ali Daniel foi juntamente com seus, que eram os 4 com Daniel, né? Os 4 jovens que veio da Babilônia, eles se separaram, porque eles entendiam que só existia um Deus, o Deus de Israel. Tanto que quando foi ali naquela parte aqui, que está na estátua de ouro, eu amo isso que Sadraque, Abednego, aleluia, se negou a se prostrar diante da estátua. Ele foi jogado na fornalha ardente. E ele disse para o rei, que me importa o que possa acontecer comigo, se meu Deus vai me salvar ou não, isso não importa. O importa é que eu não vou me prostrar a ti. Aleluia! Porque ele tinha convicção de quem era o Deus dele.
E nós, muitas vezes, nós sabemos quem é o nosso Deus, mas as coisas, Deus permite que a gente passe pelo estreito, porque Ele quer testar, Ele quer saber se você está firme, se você está na constância, porque nós tememos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas não é adorar só no templo, não é adorar hoje e amanhã, não. Tem que ter a constância. Em Ezequiel 45 diz que o fogo do altar tem que queimar constantemente. Aleluia! E Daniel se prostrou, né? Começou a orar pelo pecado do povo, confessar o pecado, né? Ele dizia: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda a aliança de misericórdia para os que amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, em nossos reis e nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. É o que acontece hoje. Tem muitas igrejas, tem muitas denominações, tem muitos pastores, todos estão falando em nome de Jesus. Mas será que eles estão ali firme na rocha? A casa dele está firmada na rocha? Porque tem que ser... Essa palavra é para mim também, porque eu entendi, eu recebi um recado de Deus, que era para mim permanecer fazendo o querer de Deus, porque muitas vezes o filho está doente, está em crise, estamos em crise em nosso casamento, porque... Quando nós estamos numa segunda união, os problemas são... Quando é na primeira união, existem problemas também no casamento. Mas quando é uma segunda união, a qual ambas as partes já constituíram outras famílias, os problemas são maiores. Não é verdade? Porque um é filho de um, outro é filho de outro e tudo. E quando vem os problemas, Deus até permite que aconteça, que venha o vento, que venha a tempestade, porque Ele quer saber quem é você na tempestade. Ele quer saber quem é você no meio do vento. Aleluia! E muitas vezes, né, nós somos frágeis. Nós somos crentes fraquinhos, raquíticos. Sabe por quê? Nós não criamos o hábito de nos alimentarmos pela manhã, buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor, e eu creio, e eu trago essa palavra atada no meu coração. E tudo que o Senhor nos diz, né? Aqui, ó, em Provérbios, essa palavra aqui também é uma palavra que mexe muito comigo, muito comigo. Em Provérbios 22 a partir do 17. Está gravada mesmo. O que ela me diz aqui, essa palavra? Aqui, ó. Inclina o teu ouvido e ouve a palavra dos sábios e aplica o teu coração, a minha ciência, porque te será agradável. E se aguardares no íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tais faço saber hoje, e tu também a outro fazes saber. Aleluia! Porque, porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? E para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder,
palavras de verdade aos que te enviarem. Aleluia. E muitas vezes Deus nos envia às pessoas e muitas vezes nós nem abrimos a boca. Muitas vezes nós falamos, Deus é fiel, estamos com pressa, entendeu? Não damos atenção devida, não falamos, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus está voltando, Jesus está às portas, olha os sinais, olha as coisas que têm acontecido à tua volta no mundo, e são os sinais da volta de Jesus. Jesus está te chamando, Jesus te ama, a gente tem que usar a autoridade que o Senhor nos dá. E antes eu tinha muita ousadia, mas com o passar do tempo, os problemas, as situações, vivi muito período de desemprego, mas nunca deixei de adorar o Senhor. Vivi muita situação de escassez, mas nunca deixei de adorar o Senhor. Chorando, doendo e chorando. Agora tem uns 5 meses, 5, 6 meses, que eu vivi uma situação que eu não esperava viver, né? Mas, não vou nem falar, né? Mas fica para outra ocasião, né? Quando Deus mandar, né? Eu vim, meu filho mora aqui em Saquarema e eu morava em Jacarepaguá. E meu filho é autista, morando com com o meu irmão, né? E meu irmão também não é uma pessoa muito equilibrada, isso causou muitos problemas para o meu filho. E eu me vi dividida. E eu pedi tanto a Deus um filho, tanto a Deus esse filho, tanto na minha angústia, na minha dor. Eu queria a morte, pedi a Deus um motivo para me viver. Deus me deu esse filho. E Deus me botou assim entre, sabe? E eu comecei a viver outras situações que eu falei assim, eu não posso. Eu queria viver a situação que eu estava e ao mesmo tempo não. E queria resgatar o meu filho. Tô com meu filho, mas o Senhor disse para mim, vai me buscar, faz a minha obra, faz a minha vontade, que aquilo que tu queres, aquilo que tu almeja, aquilo que tu sonha, aquilo que tu projeta, da tua vida cuido eu. Aleluia! Dos teus filhos cuido eu, da tua casa cuido eu. Lança-te. E eu fiquei meio barro, meio tijolo. Para te dizer a verdade, é meio barro, meio tijolo. Mas eu falei, eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso adorar. Na tristeza ou na dor, na alegria, na bonança, na pobreza, na escassez. Você tem que adorar, você tem que adorar o Senhor. E muitas vezes, né, quando eu estava em Jacarepaguá, eu descia as escadas da minha casa, né, cantando o primeiro louvor, né? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche o meu ser, pois de ti eu quero ser. Espírito Santo, enche o meu ser, né? Quando você está alegre e quando eu estava triste, eu também cantava. Mas o meu canto era triste, mas era um canto, mas era um louvor, aleluia. E quando eu estava triste, eu cantava, eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
Jesus, te agradeço. E esse te agradeço muitas vezes era em lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Mas há um tempo determinado para todas as coisas entre os céus e a terra. E o Senhor que conhece o meu interior e o meu exterior, né? O Senhor sabe do hoje, o Senhor sabe do amanhã. Aleluia. Basta tão somente que eu creia, como ele falou para Zacarias, não temas, não temas. Em Josué, quantas vezes o Senhor fala 5 ou 9 vezes? Não temas, não temas. Isaías, o Senhor também fala, né? No Isaías 41, não temas, eu sou contigo. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia. Porque eu sou contigo. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu sou a tua alegria. Aleluia. Também estou da tua dor, no teu sofrer, no teu chorar, aleluia. Tem até um louvor, né, que fala que no sofrer e no chorar o Senhor está conosco, aleluia. Basta tão somente que nós clamamos ao Senhor, né? Que nós saibamos que tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, Ele fará. Só que Ele fará no tempo dEle, não no meu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas entre os céus e a terra. E o tempo pertence ao Senhor. Então, não é que Deus não está ouvindo a minha nem a tua prece. Deus não está ouvindo o louvor da oração, Deus está recebendo, mas Ele está nos amadurecendo, Ele está nos preparando para receber a bênção. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que apraz o coração de Deus. Sabe por quê? Do jeito de Deus é melhor, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece a tua força e a tua fraqueza, Ele sabe até onde nós podemos ir, né? E quando nós temos que prosseguir, não conseguimos, Ele estende as mãos de misericórdia, Ele abre o mar, Ele não abriu o mar para aquele povo passar, Ele abre o mar hoje para nós também passarmos, mas nós temos que crer, né? Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Seja glorificado, seja adorado, meu Rei. Aleluia, aleluia. Te louvo, meu Senhor Jesus, de todo o meu coração e de todo o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche o meu ser, pois de ti eu quero ser, Espírito Santo, enche o meu ser. É cantando na tristeza e na dor, né? É buscando o Senhor, né? Em todo tempo e fora do tempo, porque o Senhor está às portas. E Ele diz que Ele vem buscar um povo no meio do povo. Aleluia! Vem tirar um povo no meio do povo. E nós precisamos crer tão somente. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, né, que eu tenho compartilhado com os amados irmãos, que essa palavra fala muito para mim também, muito para mim, muito. E eu tenho que ler mais, eu tenho que meditar mais, nós precisamos trazer atado no nosso pescoço a palavra do Senhor, como está ali em Provérbios 22, né? Aquilo que o Senhor nos deu de graça, a ciência do Senhor é para nós passarmos, não é para nós retermos, para nós ficarmos remoendo, né? Como boi, ruminando, né? É para nós passarmos, é para nós dividirmos, é para nós pregar, que escute, que não escute, que ouça, que não ouça, mas nós temos que falar do amor, da misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou orar, né? Eu vou orar.
agradecendo ao Senhor, né? Por essa oportunidade que Ele nos dá. Porque eu não estou no templo, não sei o que houve, porque aqui é uma congregação, né? A matriz fica ali em Jaconé, e a maioria dos irmãos estudam, fazem faculdade, estudam, né? E o irmão que é responsável não veio abrir a igreja, né? O irmão Aguinel, não sei, ele tem um problema cardíaco muito sério, está sendo tratado, né? E eu quero orar, né? Pela vida do meu irmão, e que Deus venha abençoar, né? Os nossos pastores, né? Pastor Reginaldo, pastor Luiz, os demais pastores, que eu não sei o nome de todo mundo, nem o nome de todas as irmãs, porque eu sou nova na congregação, né? Mas Deus sabe do meu coração e Deus entende a oração, né? Deus entende louvor, Deus aceita o louvor, recebe, Deus entende lágrimas, né? E as nossas lágrimas, né? O Senhor tem juntado num odre. E quando ele estiver cheio, né? Pode ter certeza que é o tempo da tua bênção, né? Eu quero agradecer, Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, por este momento de culto, né? Porque eu estou dentro do meu quarto. O templo é onde nós compartilhamos, onde o Senhor diz, né? Que é bom que nós vivamos em união com os irmãos. Mas o Espírito Santo habita dentro de nós. E eu creio que Deus recebeu o meu culto. Deus recebeu a minha oração, o meu louvor. E eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão que faz parte ali da congregação da Nova Basileia, né? Da Assembleia de Deus Nova Basileia, que está, né, debaixo, né, do que o pastor Reginaldo, né? Nós estamos debaixo da bênção do pastor Reginaldo e dos demais que ali estão. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Eu não sei o problema, a situação que houve, mas que o Senhor possa visitar a cada um no dia de hoje, que o Senhor possa despertar, né? Que o Senhor venha encher, né? Porque para o Senhor encher também, nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos adoece, de tudo aquilo que traz peso para o nosso coração, né? Tirar, Jesus fala, né? Trocar o nosso fardo. O fardo do Senhor, ele é leve e suave, né? Que nós possamos trocar o fardo, aquilo que tem nos tentado nos tirar da presença do Senhor, que tem nos impedido de ter autoridade, porque o Senhor diz que já nos deu autoridade, que já nos deu a palavra, que já nos deu a ousadia, né? Nós precisamos ter a ousadia do Espírito Santo para estar buscando o Senhor, para estar intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão passando por problemas familiares que nós não sabemos, né? Estão passando por problemas no seu casamento, pelos filhos que estão perdidos nas drogas, né? Eu quero apresentar ao Senhor, né, o Robson Queiroz, né? Um menino que se preparou para o batismo ali na congregação onde eu servia, junto com os jovens, né, que louvava ao Senhor na hora da oferta, que pregava, trazia uma palavra, uma mensagem, sentia alegria, e hoje já está afastado dos caminhos do Senhor, já está fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o dono de tudo, e tudo está nu e latente diante dos olhos do Senhor, assim como os filhos da irmã missionária Marta Jane, né? Que o Senhor possa trazer, né? Que o Senhor possa ser com eles, né? Porque as situações, cada um de nós vivemos situações diferentes, mas o importante é saber que dos nossos o Senhor está cuidando. Senhor, cuida da tua igreja, Senhor. Visita cada família ali representada, meu Senhor Jesus. Toma ali o professor da escola dominical,
Toma o levita da tua igreja, meu Senhor Jesus, aquele que canta, aquele que te adora, Senhor Deus. Toma, Senhor, o grupo das irmãs, Senhor Jesus. Toma todos aqueles que fazem parte dessa congregação. Toma a oração, Senhor, de hoje de manhã, a oração dos homens, Senhor. A consagração na segunda-feira, a oração da terça-feira, meu Senhor Jesus. A consagração dos homens na quinta-feira, meu Senhor Deus, ó Pai. A consagração da igreja no sábado, Senhor Jesus, ó Pai. Não é por falta de oração, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar, Senhor Jesus, todas as rapinas, todo o carrapicho, meu Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, rasgar o nosso coração perante Ti, meu Senhor Jesus, para que vidas sejam restauradas naquele lugar, que cada nome, Senhor, que está naquela caixinha, cada fotografia, meu Senhor Deus, ó Pai, que vidas venham a ser salvas, ser restaurados, casamentos venham a ser restaurados, filhos que estão fora, Senhor, do templo, venham voltar, Senhor Jesus. Filhos, Senhor, que estão fora de casa, que voltem para casa, Senhor, volte para o aconchego, meu Senhor Deus. Irmãos que estão enfermos, sejam curados, sejam restaurados. Aqueles que estão, Senhor, prestes a fazer uma cirurgia, o Senhor é o cirurgião, o Senhor é anestesista, o Senhor é o médico dos médicos. Derrama uma gotinha do seu sangue carmesim, meu Senhor, em cada medicação que o meu irmão Agnel toma, Senhor Jesus, ó Pai. Toca na sua pressão arterial, toca, Senhor, nos seus batimentos cardíacos, Senhor Deus, ó Pai. Toca na sua corrente sanguínea, meu Senhor Jesus. Toca nos seus rins, meu Senhor Deus, ó Pai, aonde filtra o sangue que bombeia, Senhor, o coração, que bombeia, que oxigena o cérebro, meu Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, ser com o irmão Jesus querido, por onde ele andar, por onde ele for. Conceda a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, Senhor, pois ele é já um ancião, Senhor Deus, ó Pai, mas está ali firme, Senhor Deus, na obra, zelador, Senhor, da tua casa, Pai. Que o Senhor possa ser com o irmão Agnel, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a minha casa. Abençoa a minha parentela, Senhor. Abençoa os meus filhos, meu filho Eduardo, a minha nora, meu neto Miguel, Senhor Jesus, meu filho Gustavo, Senhor Deus. Toma meu irmão, Senhor Deus, a meus irmãos, Senhor. Toma a minha parentela, Jesus querido. Toma a minha vida, Senhor, que falo contigo. Toca-me do alto da cabeça à planta do pé. Toca nos meus 25 centímetros, Senhor. Aviva o teu Espírito Santo em mim, Senhor Jesus. Dai-me vigor, Senhor Jesus, para trazer as boas novas do teu reino. Não só, Senhor, dentro do meu quarto, em 4 paredes, Senhor Deus, mas aonde o Senhor mandar, Senhor Jesus, ó Pai, aleluia. Que eu possa cumprir com o meu ID, com o meu chamado, Senhor Deus, ó Pai, pois eu tenho uma aliança contigo, ó Deus, que até o último fôlego de vida, Paizinho, toma os assinantes do meu canal, Senhor, aqueles que assistem, que compartilham, Senhor Deus, que dá um like, Jesus, abençoa cada um, Senhor Jesus, ó Pai, aleluia, que o Senhor possa ser, Senhor, com cada um, Jesus querido, com cada pessoa, Senhor, que for ver ouvir este culto, for ouvir esta oração, que seja alcançado, Senhor, que seja curado, que seja restaurado, Senhor, para a glória do teu santo nome, porque é no nome de Jesus que eu oro, aleluia, e eu oro porque eu creio, Senhor Deus, na vitória, eu creio na cura, eu creio, Senhor, da vitória do irmão que está no processo na justiça, porque o Senhor é o advogado, o Senhor é o juiz do juiz, Senhor Deus, e eu estou orando no teu nome, no nome de Jesus, que está acima de todo nome, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo,
eu te adoro. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero entregar, Senhor Jesus, aos teus cuidados a família Medeiros, Senhor Jesus, que foi enlutada, Senhor Deus, ó Pai, mas com a certeza, meu Senhor Jesus, que a Francisca cumpriu a sua carreira, meu Senhor Deus, ó Pai, grande guerreira, grande mulher, grande mãe, Senhor Jesus, que o Senhor recebeu, Senhor, no teu seio, Pai querido, que o Senhor possa confortar os filhos, Senhor, conforta, Senhor, o seu esposo, Jesus querido, aleluia, que ele venha, que o Senhor, só o Senhor pode consolar, Senhor, porque a saudade é eterna, meu Senhor Jesus, mas a tua graça, Senhor, nos basta, diz a tua palavra. Assim o Senhor falou para Paulo, né? E muitas vezes o Senhor fala conosco. A minha graça te basta, Senhor, aleluia. E eu recebo, Senhor, a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.